Olá, meu amigo e amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nessa primeira semana do mês de janeiro de 2024, com notícias muito importantes e situações muito diferentes do que nós vivenciamos aqui no nosso país nos últimos anos. Isso porque, normalmente, na passagem de um ano para outro, as instituições estão em recesso, os seus principais quadros não estão se ocupando de muitas questões profissionais. No entanto, com o trabalho remoto, as instituições continuaram a operar, porque temos filas para serem tocadas aqui no nosso país, né? Então, vou conversar com vocês sobre as últimas informações, as novidades que estão convertendo essas criaturas que fizeram muitas bravatas, muitas ameaças, profecias na internet, com imagens ameaçadoras, essa gente toda se converteu num conjunto de mimizentos derrotistas. Quanto mais o Brasil avança em vários indicadores, mais o desespero dessas pessoas aumenta, porque eles perdem qualquer tipo de base para fazer algum tipo de discurso que confirme aquilo que eles profetizaram, entre aspas, no passado. Bom, vou conversar com vocês, trazer as últimas informações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente aqui. Gente, eu começo aqui com o noticiário do principal telejornal do país, né? Que fez ontem uma abertura mostrando indicadores econômicos do nosso país muito positivos. Embora o Brasil precise ainda avançar muito em vários indicadores para que a gente tenha no plano social algumas transformações estruturais efetivas e que se consolidem, né? Mas a matéria foi muito positiva. Deixa eu ver se eu coloco aqui um comecinho. Acho que pelo menos o áudio vai dar para pegar a imagem aqui. Vamos lá. Hino da seleção Fernando Diniz. O Jornal Nacional está começando. A balança comercial brasileira de 2023 atingiu um saldo bilionário e inédito. É o melhor desempenho do Brasil em 34 anos, quando começou a série histórica. As vendas para outros países superaram as compras internacionais. A diferença entre o que vendemos e o que importamos somou 98 bilhões e 800 milhões de dólares em 2023. Um pulo de 60% em relação ao ano anterior, quando o resultado foi também positivo, com 61 bilhões e meio de dólares. Nas vendas, que se aproximaram de 340 bilhões de dólares para o exterior, o setor agropecuário foi responsável por quase um quarto. Seguido de perto pela indústria extrativista, que retira recursos e insumos da natureza como matéria-prima. Em 2023, as importações perderam fôlego e tiveram uma queda de 11% em relação ao ano anterior. Fecharam em 240 bilhões de dólares, o que contribuiu para o superávit da balança. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, reforçou que o resultado aumenta a credibilidade do país e atrai investimentos. O comércio exterior hoje é fundamental para a economia, para o emprego, para a renda, para o desenvolvimento brasileiro. Isso é muito importante porque ajuda a economia, ajuda nas reservas internacionais, ajuda na economia. Então, esse saldo da balança comercial extremamente expressivo, 60%. Isso também ocorreu, essa queda da importação, pela queda do preço também dos produtos que nós importamos. A venda de soja também foi recorde no ano passado. Um resultado que contribuiu para que a exportação... Foi muito positiva, né? E como eu digo para vocês, para essa gente que está torcendo para o quanto pior, melhor para eles, as notícias estão sendo aterradoras. E mais aterradoras ainda são algumas situações que estão eclodindo, né? Que essa gente pensou que conseguiria sepultar. A notícia é essa aqui, ó. Acho que dá para a gente ler, né? Polícia Federal vai investigar se venda de polo de refino da Petrobras em 2021 tem relação com presentes recebidos por Bolsonaro em viagens aos Emirados Árabes. Gente,
Essa é uma situação que é impressionante ainda como é que nós não temos algumas informações objetivas, né? Como, por exemplo, quem presenteou? Será que o Ministério das Relações Exteriores, enfim, o governo brasileiro, já oficiou esses outros países, né? Que presentes foram esses? Quantos presentes foram dados ao governo passado? Em que circunstâncias? Enfim, porque está havendo apuração ou muitas apurações aqui no Brasil. Isso é uma questão que pode ser elucidada, mas eu imagino que a Polícia Federal esteja aí conectando esses pontos, porque nós tivemos um escândalo muito grande aqui no Brasil, né? Que foi a venda de refinarias, não foi uma só não, foram várias refinarias, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que no campo da economia, como eu sempre digo a vocês, né? Toda vez que há uma divergência, as cortes superiores, entre a defesa de interesses da sociedade, do povo ou de grupos empresariais poderosíssimos, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, tem sempre votado nessa direção. E aí entendeu que a Petrobras, como um todo, poderia ser fatiada e vender as suas subsidiárias, que isso aí não estaria dentro da previsão constitucional de proteger uma empresa como a Petrobras, uma empresa estratégica. E aí começou o Bumba Meu Boi, na época da pandemia, o Brasil morrendo aqui e os criminosos da quadrilha que ocupou o governo brasileiro fazendo negócios da maneira mais acelerada possível, né? Não é por outra razão que pintaram essas charges aqui, né? Do Bolsonaro com a série de joias. E a dona Michele e os filhos de Bolsonaro acham que não tem nada demais receber presentes, né? E aí tem algumas questões aqui, alguns personagens que andam meio esquecidos, né? Um deles é esse senhor Bento Albuquerque, né? Que foi almirante e entrava no Brasil com muamba escondida. Gente, francamente, né? Vocês já devem ter visto aqueles seriados policiais de fronteira, onde a Polícia Rodoviária Federal para um ônibus, já encontra ali um pacote dentro do ônibus, e sem identificação no bagageiro. Aí procura quem é o dono, né? Aí de repente encontra alguém. E aí esse alguém, né, fala assim, essa bagagem aqui está em seu nome, né? O que tem dentro? Ah, não sei, apareceu aí, né? Enfim, foi isso que o Bento Albuquerque tentou fazer na alfândega com joias de mais de 4 milhões de reais. Se fazendo de bobo, sem saber o que tinha acontecido. Então, o senhor Bento Albuquerque, ele tem coisas a explicar, porque nunca se viu um ministro das Minas e Energias, né, fazendo isso aqui, ó, conforme disse uma matéria do UOL, alguns anos atrás. Viagem de Bento Albuquerque já eram monitoradas pela Receita Federal. O senhor Bento Albuquerque, ele foi no encontro na Arábia Saudita, né, que eu já comentei inclusive com vocês, com chefes de Estado de várias partes do mundo. No entanto, a questão é a seguinte, por que só o senhor Bento Albuquerque recebeu joias? Tinham representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, todos os países interessados na questão energética e a questão ambiental. Só o Bento Albuquerque trouxe joias para o Bolsonaro? Não é uma coisa para se perguntar às autoridades que presentearam esse tipo de situação? Por que os belos olhos da senhora Michele, do senhor Jair Bolsonaro, do senhor Bento Albuquerque, o esquecido na alfândega, né? Tente você chegar no Brasil com alguma coisa não declarada para ver o que acontece se a Receita Federal te pegar, né? Mas para essa gente, né? Tentou dar carteirada. Esse episódio aí não pode ser esquecido não, tá, gente? É sempre bom lembrar que o Bolsonaro ele conseguiu cooptar o que tinha de pior dentro das Forças Armadas. Uma das criaturas é esse senhor Tarcísio, que virou governador de São Paulo, uma figura desconhecida, e que de repente começou a aparecer com muita efusividade nas vendas de patrimônio público, dando martelada para aqui e acolá, né? Um simples militar que de repente é alçado à condição de ministro, sentado numa pasta estratégica e de repente passa a ser um garoto propaganda, um office boy da venda daquilo que não lhe pertence. É uma espécie de leiloeiro, né? O leiloeiro ganha a comissão. Agora, enfim, por que essa gente teve essa volúpia toda, né? É que a Polícia Federal está investigando agora. E aí a gente chega aqui na cereja do bolo. No mais histérico, o mimizento dessa turma toda, que é o mentor intelectual e
e constitucional, né, jurídico, político do ex-presidente, o inelegível. Vamos lembrar aqui um vídeo que ele publicou um tempo atrás, porque, de um certo modo, ele foi profético, dessa vez ele acertou, tá? Quando ele classificava o como Bolsonaro entraria para a história. Vamos lá. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem te obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. Presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história? Omisso? Covarde ou alguém que usa o seu poder legal garantido pela Constituição? Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia do Brasil. Abre os olhos dessas autoridades. Como é que o Bolsonaro passou para a história, então, né? Como omisso ou covarde, né? Acertou, né? Passou com as duas situações. E agora, gente, nós temos a seguinte situação. O senhor Mala, ele está esbravejando mais uma vez, né? Mas as bravatas dele vão ficar só no mimi. Se antes eles tinham alguma condição de ameaçar, porque eles achavam que, com a influência que eles tinham sobre o presidente da República, o presidente da República poderia chamar o artigo 142 e prender todo mundo, como ele disse, prender militares, né? Agora eles estão só no mimimi, reclamando do que está no porvir. Vamos ver lá. Jamais poderia julgar essas pessoas. É nulo todo o seu julgamento contra essas pessoas. Ninguém vai falar nada. Imprensa, OAB vão se calar diante de uma aberração dessa? Agora escuta, o jurista, muito interessante isso aqui, Aécio Flávio Palmeira, mostra a Declaração Universal de Direitos Humanos. O Brasil é signatário, o artigo 10 e 11º. Olha o que diz, interessantíssimo. Todo ser humano então agora em plena só restou para os mimizentos invocarem questões que não são muito familiares a eles, né? Envolvendo direitos humanos, vejam só. Então, gente, vamos ter que ainda ver muitos desses mimizentos. A gente vê aquele pessoal da Jovem Pan, na mesma direção, que criaram um canal chamado Oeste Sem Filtro, da revista Oeste, a mesma coisa. Se ele era a vítima principal, como disse nessas entrevistas, se seria preso, sequestrado, morto, ele pode ser o relator desse caso, ele pode ser o juiz desse caso, ou ele deveria se dizer impedido. É o que diz a nosso Código Penal. O que os criminosos querem fazer? Os criminosos, eles querem tirar o ministro Alexandre de Moraes do julgamento desses crimes todos. É só quem dá a última palavra em relação ao que deve fazer ou não o Supremo Tribunal Federal, é o próprio Supremo Tribunal Federal que é intérprete da nossa Constituição. Se essas pessoas estão muito preocupadas hoje, que não tivessem cometido crimes no passado, que não tivessem ajudado a matar centenas de milhares de brasileiros, que não tentassem destruir a nossa Constituição, a República Brasileira, não estariam hoje nesse papel ridículo de mimizentos derrotistas. A fila vai andar e vai muita gente rapidinho para Papuda e para comer, mais cedo do que muita gente poderia imaginar. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!